Boa noite a todos. Essa é a nossa 10ª sessão ordinária. Convido a todos a ficarem em pé para darmos início a essa sessão da Câmara de Vereadores de Itaiomi. Verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa 10ª reunião ordinária ao 16º dia do mês de junho de 2025. Em conformidade com o artigo 121 do nosso regimento interno, convido o vereador Paulo Felipe a proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Boa noite a todos. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor, Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações. Sua justiça recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Pode sentar-se. Segunda parte, apresentação de proposições. Indicação número 75, de autoria do vereador Tião Generoso, que o Executivo providencia a construção de uma ponte de galeria na propriedade do senhor Rangel, advogado, localizada no córrego do Miraval de Baixo. Indicação número 76, de autoria do vereador Tião Generoso, que o Executivo providencia a instalação de quebra-molas no cruzamento da Rua dos Lírios com a Rua Flamboyant, no distrito de São Francisco do Jataí. Indicação número 77. Vou corrigir aqui, então. É no bairro Luiz Alves dos Reis. Indicação número 77. Também de autoria do vereador Tião Generoso, que o Executivo providencie melhorias na iluminação pública de toda a extensão da Rua dos Lírios. Indicação número 78, que o Executivo estude a viabilidade de implantação de uma creche no distrito de São Francisco do Jataí. Projeto de decreto legislativo número 1. De autoria do vereador Valdir Dias Belício, aprova a prestação de contas do Poder Executivo do município de Itaiomi relativas ao exercício financeiro de 2022, mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Projeto de decreto legislativo número 2, aprova a prestação de contas do Poder Executivo do município relativas ao exercício financeiro de 2023, mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Leitura de parecer. Chegou a essa Casa Legislativa os ofícios número 116, 7664 e 114, 81, 27, que tratam da prestação de contas do município de Itaiomi, referentes ao exercício de 2022 e 2023. Diante disso, foi devidamente instaurado processo administrativo, na qual a presidência desta Casa despachou determinando e encaminhando os autos à Comissão de Finanças e Orçamento. O ex-prefeito foi formalmente notificado acerca da abertura do processo administrativo, bem como foi dado a ele a oportunidade de apresentar a defesa, se assim ele desejasse. Na sequência, foi realizada a reunião de comissão, da qual o ex-prefeito também foi previamente notificado, inclusive sobre a deliberação do projeto de decreto legislativo que ocorre na data de hoje. Ressalta-se que todo o trâmite seguiu rigorosamente as normas previstas no regimento interno desta Casa e na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio pela aprovação das contas do exercício de 2022 com algumas ressalvas. E no que se refere ao exercício de 2023, o parecer foi pela aprovação com algumas recomendações. O processo foi devidamente analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, que, acompanhando os pareceres do Tribunal de Contas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas de ambos os exercícios. Após essa etapa, o processo seguiu para o plenário desta Casa, para que os vereadores possam deliberar a respeito dos dois projetos. Assuntos urgentes. Não tem nenhum? Tribuna livre. Ninguém inscrito? Passo para a segunda
a nossa quinta discussão e votação das matérias. Projeto de lei Projeto de lei número 9, de autoria de Valdir Dias Belício, concede o título de cidadão honorário ao deputado Enes Cândido e dá outras providências. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. O vereador Vitor pede a dispensa de interstício. Projeto de lei. Vamos colocar em votação. Está em votação o pedido de dispensa de interstício. Projeto de lei número 9. Aprovado. Vamos para a segunda votação do projeto de lei número 9, de 2025, de autoria de Valdir Dias Belício, concede título de cidadão honorário ao deputado Enes Cândido e dá outras providências. Em votação? Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo número 1, que aprova a prestação de contas do Poder Executivo do município de Itelmi relativa ao exercício financeiro de 2022, mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 2. Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Poder Executivo do município de Itelmi relativa ao exercício financeiro de 2023, mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade. Hã? É um só. Hã? Ah, não aparece. Mas aqui não apareceu para ele, mas aqui eu vou colocar. Por que não aparece? Palavra franca. Algum vereador quer falar? Palavra franca. Coisinha rápida. Boa noite a todos. Eu vim aqui para falar coisa rápida.
mas espero que os colegas vereadores aqui ajudem a gente a tomar uma providência qualquer sobre esse assunto. Que são, mais uma vez falando sobre ele, o corte de árvores em nossa cidade. De tanto a gente debater isso aqui, já não está virando corte mais. Está virando agora arranca, não é poda mais, é arranca das árvores. Quando procurei a saber, porque para arrancar, para podar uma árvore, tem que ter um motivo. Cortar por cortar, arrancar por arrancar. Aí procurei saber. Liguei para o secretário do Meio Ambiente. Ele me disse que foi pedido da Copasa. A Copasa pediu que tirasse aquelas árvores, inclusive ali em frente ao casarão. Ele me disse que a Copasa tinha pedido. Falei, mas será essa Copasa? Fiquei em dúvida com aquilo. Mas como a gente mora em cidade pequena, conhece todo mundo, a gente vai correr atrás, vai buscar a verdade. E procurei a Copasa me disse que não partiu deles essa ideia, não. Até por isso, para eles, se fosse eles que tivessem, tinha que ter mandado um ofício, ter vindo aqui para a Câmara, aprovado e tudo. Então, gente, quem já trabalhou no sol sabe a importância de uma sombra, de uma árvore. Esses dias está fresco aqui na cidade, em outras cidades também que acontece isso. Mas quando o sol está quente, todo mundo quer uma sombra para descansar, para pôr a moto, para pôr o carro. Mas do jeito que a gente está vendo aqui, não vai sobrar nada, principalmente na avenida. Porque antes eu estava podando, disse que estava educando. Agora eles passaram a arrancar elas. Então eu vou pedir aos colegas vereadores aqui, que quem tem que tomar essa atitude, pelo que a gente está vendo, somos nós aqui na Câmara. Somos nós aqui, igual foi arrancado aqui na esquina aqui. Agora arrancou 4, ali de frente ao casarão. Eu acho meio absurdo isso, porque não adianta nada eu vir aqui pregar, defender coisas do meio ambiente. O Acopasa teve aqui poucos dias, defende uma coisa do meio ambiente, mas eu chegar lá na rua e fazer outra atitude, eu ter outra. Então eu vou pedir aos colegas aqui que empenhamos sobre esse assunto aí. Porque quem já realmente trabalhou no sol sabe a importância de uma sombra. Né, Tião? Nós que sabemos o que é essa dificuldade. Então, pedir aos colegas, vamos empenhar mais um pouquinho nisso aí, porque está meio fora do controle em nossa cidade. E também, gente, pedir aos meus colegas aqui, que se quiser, qualquer dia pode me ligar para a gente ir onde é que está se formando aquele lixão ali, na Baixa do Juca Vieira, onde a prefeitura, que hoje parte da prefeitura. Aquilo ali, o PV todo aquele bairro ali, São Judas, e principalmente a Coab, que todo mundo sabe a dificuldade que a Coab tem ali quando na época de chuva, no período chuvoso, e eles estão jogando muito lixo, entulho, e está aterrando muito aquilo ali. E a pavimentação está ficando toda lá no fundo. Na hora que der um problema naquele ali, como que vai achar a pavimentação daquele ali? Porque ela passa ali por baixo. Então, arrumar outro lugar para jogar aquele entulho, mais lá para o canto, em algum outro, não pode ser na área da prefeitura mesmo, mas joga lá para trás, lá no pé da pedra, lá no canto, ali, no lugar que você está vendo. Portanto, até já conversei com o pessoal que trabalha naquela ética ali, eles falam pinicão ali, né? Que trabalha ali, e eles questionaram comigo disso também. Porque na hora que der um problema ali, como que vai resolver esse problema? Porque tem coisa lá que eles jogam lá, coluna inteira naquilo lá, com ferro, concreto. Então depois, como que vai achar aquilo lá? Então eu queria pedir essas duas coisas para os colegas aqui, sobre as árvores da nossa cidade e sobre esse problema que está lá no lixão lá. Se quiser, pode me ligar, que eu acho que todos têm meu zap aí, pode me ligar qualquer hora, qualquer dia, até dia domingo, pode me ligar que a gente vai lá para a gente tentar resolver o problema. Certo? Ou que seja de árvore, ou que seja lá no lixão onde é que está jogando. Que eu não sei por que está jogando tanta coisa ali naquele lugar, ali, naquele local. Certo? E o mais hoje é só. Muito obrigado. Vereador Vitor, uma palavra.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste online. Negão, com relação às árvores, concordo com você, realmente a gente precisa preservar o meio ambiente, não acabar com ele, né? E árvore é uma coisa que ninguém gosta que corta. Quando a gente vê, sente mal com isso. Eu fiz parte do Conselho do Meio Ambiente no mandato passado, e ali fazia parte do nosso do Conselho do Meio Ambiente um engenheiro ambiental, aonde que ele explicou. Eu vou dar o exemplo que você deu do casarão que hoje, que eu tenho essa aí pelo menos eu tenho a resposta mais ou menos. O que acontece? A oiti, que é essa árvore que eu estou explicando, é uma coisa que eu também acho que tem que preservar, mas só dando uma explicação técnica que eu recebi, que eu tive, passar para o conhecimento de todos. A oiti, que é essa árvore que a gente vê plantada no nosso município, na maior parte dos municípios, é uma árvore que ela cresce desordenadamente se não houver as podas corrigindo ela, educando ela. Como a maioria das árvores aqui de Teomi não aconteceu essa poda corrigindo, educando ela, elas crescem desordenadamente e as raízes dela, às vezes, afetam alguma coisa. Isso aí, nesse caso, justifica fazer a supressão, não é cortar a árvore. A supressão, o que significa? Você corta o oiti e planta uma outra no lugar, que tem raízes que não tem que são raízes diferentes da raiz da oiti. Por exemplo, essa Felicium, que está sendo plantada muito em Itaiumi agora, é uma árvore que a raiz dela não dá problema. Ela não acontece isso. Porque muitas das vezes atrapalha tubulação mesmo de água, de esgoto, às vezes a estrutura da casa, às vezes a árvore é muito grande, vem um vento forte, ela balança aí, levanta a calçada, trinca a casa. Então, nesses casos, se justifica fazer. Às vezes, até o caso que a gente vê que muito em Teiomi, que é horroroso, é essa poda que eles fazem aqui, mas o nome dessa poda, até na época o engenheiro estava falando, que chama poda drástica, que é uma alternativa. Em vez de você cortar a árvore e plantar outra, você faz essa poda drástica, que ela vai brotar novamente e você vai educando ela para a raiz dela não dar problema, porque a raiz ela cresce proporcionalmente como cresce para cima a árvore. Então, só passando uma explicação para conhecimento todo, que é uma explicação técnica do engenheiro ambiental que está fazendo parte, que é o Arimateia, aqui contratado da prefeitura. E o caso do casarão, pelo que eu fiquei sabendo, não foi isso aí que o secretário te falou, não. O que eu soube é que a raiz da árvore estava atrapalhando a estrutura dali, onde que vai ser construída, inaugurada em breve a biblioteca municipal. O secretário Thaleson deu uma explicação que aquelas árvores tiveram de ser suprimidas, cortadas, serão plantados outros no lugar, por causa justamente das raízes que estavam causando dano na obra ali, que então tiveram que fazer o corte daquelas árvores, por causa justamente desse motivo. No caso do casarão, eu tive essa explicação também. Tá, então é isso que eu queria falar. Uma boa noite a todos. Teve um erro técnico aqui que não apareceu aqui. Vamos. Deixa eu voltar aqui para a gente terminar, porque não apareceu aqui e acabou passando a votação das indicações. Vamos voltar aqui para votar as indicações, tá? Pode ser? Tem as 4 indicações, já foram lidas, tá? Se tiver alguém que quiser fazer alguma observação em algumas, está em discussão. Tudo ok? Então, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O contrário, fica em pé, tá? Não vai aparecer aí, não. Então, aprovado, por unanimidade. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Franca? Marcelo? Vamos para a leitura da ata.
Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itaiomi, aos 16 dias do mês de junho de 2025, às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Itaiomi, localizada na Avenida JK, número 91, segundo andar, realizou-se a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itaiomi, sob a presidência do vereador Valdir Dias Belício, com a presença dos vereadores José Pássaro de Araújo, Maria Margarida de Oliveira, Márcio Damasciano, Maxson Santos Ribeiro, Paulo Felipe Bento de Souza, Sebastião Coelho de Lima, Victor Fidelis Gomes e Vilmar Ângelo Alves. O presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao vereador Paulo Felipe que fizesse a leitura do versículo bíblico. Em ato contínuo foram apresentadas indicações números 75, 76, 77 e 78. Apresentaram-se também o projeto de decreto legislativo número 1, que aprova a prestação de contas do Poder Executivo do município de Itaiomi, relativas ao exercício financeiro de 2022, mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, e o decreto legislativo número 2, que aprova a prestação de contas do Poder Executivo relativas ao exercício financeiro de 2023. Na sequência, foram apresentados o parecer jurídico dos projetos de decreto legislativo número 1 e número 2 e do projeto de lei número 9. Foram apresentados o parecer da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas acerca dos projetos de decreto legislativo número 1 e número 2. Não houve assuntos urgentes e nem uso da tribuna livre. Em seguida, passou-se a votação das indicações números 75, 76, 77 e 78, que foram aprovadas por unanimidade. Em ato contínuo, realizou-se a primeira votação do projeto de lei número 9, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi solicitado pedido de quebra de interstício pelo vereador Victor e aprovado por todos os vereadores presentes. Assim, passou-se a segunda votação do projeto de lei número 9, que foi novamente aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, realizou-se a votação do projeto de decreto legislativo número 1, que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, realizou-se a votação do projeto de decreto legislativo número 2, que também foi aprovado por unanimidade. O presidente despachou e encaminhou ao Executivo as indicações e projetos aprovados. Os vereadores Márcio Damasciano e Victor fizeram uso da palavra franca. Nada mais havendo a tratar, o presidente, em nome de Deus, deu por encerrados os trabalhos da 10ª reunião ordinária. Uma observação na ata? Não? Em votação. Faltando um, hein? Aprovado por unanimidade. Encerramento. Em nome de Deus iniciamos, em nome de Deus está encerrada a nossa 10ª reunião ordinária, ao 16º dia do mês de junho de 2025. A todos uma boa noite, Deus abençoe.